Olá pessoal, aqui é o professor Ângelo. Como eu tinha comentado, estou postando uma videoaula sobre divisão de polinômios. Dividir um polinômio p de x por d de x consiste em determinar outros dois polinômios, q de x e r de x, de tal forma que o polinômio p de x seja igual a d de x vezes q de x mais r de x. Além disso, queremos que o grau do polinômio r seja menor do que o grau do polinômio d, ou que r de x seja o polinômio identicamente nulo. P de x é chamado de dividendo, d de x é o divisor, q de x é o quociente e r de x é o resto. Vejamos um exemplo. Para dividir este polinômio p de x por d de x, utilizaremos o método das chaves. Aqui escrevemos o polinômio p de x e aqui o polinômio d de x. Primeiro, dividimos o termo x² por x. x² dividido por x, x ao cubo. X ao cubo vezes menos x, menos 1, menos x ao cubo. Escrevo desse lado com o sinal trocado, mais x ao cubo. X ao cubo vezes x, x². Escrevo desse lado com o sinal trocado, menos x². Menos 3x ao cubo mais x ao cubo, menos 2x ao cubo. x² menos x², 0. Abaixo o próximo termo e continua a divisão. Menos 2x ao cubo dividido por x, menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado vezes menos 1, mais 2x ao quadrado. Escrevo para cá, menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado vezes x, menos 2x ao cubo. Escrevo desse lado, mais 2x ao cubo. X ao quadrado menos 2x², menos x ao quadrado. Menos 2x ao cubo mais 2x ao cubo, 0. Então aqui não preciso nem escrever. Repito o número 3x aqui embaixo e continuo a divisão. Menos x ao quadrado dividido por x, menos x. Menos x vezes menos 1, mais x. Desse lado eu escrevo menos x. Menos x vezes x, menos x ao quadrado. Escrevo aqui, mais x ao quadrado. 3x menos x, 2x. Menos x² mais x², 0. Copio o menos 2 aqui embaixo e continuo a divisão. 2x dividido por x, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Escrevo desse lado, mais 2. 2 vezes x, 2x. Escrevo desse lado, menos 2x. Menos 2 mais 2, 0. 2x menos 2x também é 0. Então, o resultado aqui, final, o resto é 0. Aqui nós temos o quociente, q de x, e aqui o resto, r de x. Podemos verificar se a divisão anterior está correta. Bom, o nosso objetivo era determinar dois polinômios, q de x e r de x, de tal forma que d de x vezes q de x mais r de x fosse igual a p de x. Portanto, devemos verificar se essa igualdade realmente ocorre. Se ocorrer, é porque fizemos a divisão corretamente. Então, d de x vezes q de x mais r de x é igual, vamos escrever o d de x que está aqui, x menos 1, vezes q de x, que é este polinômio aqui, mais r de x. Acontece que r de x é 0, então nem preciso escrever.
x vezes x ao cubo, x à quarta. X vezes menos 2x ao quadrado, menos 2x ao cubo. X vezes menos x, menos x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Menos 1 vezes x ao cubo, menos x ao cubo. Menos 1 vezes menos 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. Menos 1 vezes menos x, mais x. Menos 1 vezes 2, menos 2. Juntamos os termos semelhantes. Como aqui temos apenas uma potência de ordem 4, escrevemos aqui x à quarta. Menos 2x ao cubo, menos x ao cubo, menos 3x ao cubo. Menos x quadrado, mais 2x quadrado, mais x quadrado. 2x mais x, mais 3x. E copiamos aqui o menos 2. Observe que este polinômio que obtemos aqui é exatamente p de x. Portanto, d de x vezes q de x mais r de x é igual a p de x. Isso significa que a divisão que realizamos anteriormente está correta. Nesse caso particular, em que o polinômio d de x é x menos 1, nós podemos utilizar o dispositivo de Brillouin-Ruffini, que é utilizado para o caso em que d de x é da forma x menos a ou d de x é igual a x mais a, sendo a um número positivo. Neste caso, procedemos da seguinte forma. Nesse espaço, escrevemos a raiz do polinômio d de x, ou seja, o valor de x que faz com que d de x seja zero. Neste caso, 1, pois 1 menos 1 é zero. Então, aqui escrevemos 1. Nesta região, escrevemos os coeficientes de p de x. Então, aqui o coeficiente de x à quarta é 1, de menos x ao cubo, menos 3x ao cubo, é o menos 3, o coeficiente deste é 1, o desse 3, e aqui escrevemos o termo dependente, menos 2. O primeiro coeficiente de p de x, reescrevemos aqui embaixo. E daí fazemos o seguinte procedimento. 1 vezes 1, deixa eu escrever aqui, 1 vezes 1, mais este elemento. No caso seria mais menos 3, que é o mesmo que fazer 1 menos 3, que é igual a menos 2. Escrevemos aqui o menos 2 e repetimos o processo. 1 vezes menos 2, 1 vezes menos 2, mais este elemento, que vai ser igual a menos 1. Escrevemos aqui menos 1. 1 vezes menos 1, né? Escrevemos aqui 1 vezes menos 1, mais o número que está ao lado do 1, mais 3, que será igual a 2. Escrevemos aqui o número 2. 1 vezes 2, mais menos 2, é igual a 0. Esses números que encontramos aqui são os coeficientes de q de x. E esse daqui é o r de x. Então, q de x será igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado. Lembrando que esse menos 2 saiu daqui. Esse menos 1 vem aqui. Temos menos x mais 2. Esse 2 é o 2 que aparece aqui. E r de x é igual a 0. Como este polinômio é um polinômio de grau 4 e este é um polinômio de grau 1, ao dividirmos o polinômio de grau 4 por um de grau 1, obtemos um polinômio de grau 3. Por isso aqui temos um polinômio de grau 3. Vejamos mais um exemplo. Neste caso, queremos dividir x à quarta menos 16 por d de x igual a x menos 2. Note que o polinômio d,
é um polinômio da forma x menos a, sendo que a, nesse caso, é igual a 2. Para dividir o polinômio p de x por d de x, primeiramente vamos completar os termos que estão faltando nessa expressão, ou seja, 0x ao cubo, 0x² mais 0x. Tá? Escrevendo desta maneira, temos o mesmo polinômio p de x e escrevemos os termos de ordem 3, 2 e 1 que estavam faltando. Determinamos a raiz do polinômio d de x, neste caso a raiz de d de x é 2, que é o valor de x que faz com que d de x seja 0. Escrevemos a raiz nesta região e os coeficientes de p de x nesta outra. Então aqui teremos 1, que é o coeficiente de x², depois os 3 zeros que aparecem aqui, 0, 0 e 0, e o termo independente, menos 16. Repetimos o primeiro coeficiente aqui embaixo e fazemos 2 vezes 1, né, deixa eu escrever aqui, 2 vezes 1, mais o elemento que aparece ao lado do 1, mais 0, que é igual a 2. Escrevemos o 2 aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Mais este 0 que está aqui. Escrevemos esse resultado aqui. 2 vezes esse 4, mais o próximo elemento que aparece aqui. 8. Escrevemos o número 8 aqui. 2 vezes 8, né? 2 vezes 8, mais o elemento que aparece aqui. No caso é menos 16. Então temos 2 vezes 8, 16, menos 16, 0. Escrevemos o 0 aqui embaixo. Estes são os coeficientes de q de x. Observem, embora eu escrevi aqui q de x, esses são os coeficientes de q de x. Tá? Este, sim, é o r de x. Então, q de x é igual a x ao cubo, né, o coeficiente desse daqui é este, mais 2x², mais 4x, mais 8. E r de x é igual a 0. Vejamos mais um exemplo. Neste caso temos o mesmo polinômio p de x do exemplo anterior, mas mudamos o divisor. O divisor nesse caso será x mais 3. Bom, primeiramente completamos os termos que faltam em x² menos 16, né, reescrevendo o polinômio p de x desta maneira. Determinamos a raiz de d de x. Nesse caso, a raiz de d de x, aqui é o valor de x tal que x mais 3 é igual a 0, é menos 3. Observe que, substituindo x por menos 3 mais 3, 0. Escrevemos aqui a raiz do polinômio d de x e aqui os polinômios de p de, os coeficientes de p de x. Ou seja, 1, 0, 0, 0 e menos 16. Reescrevemos o número 1 na posição aqui embaixo e fazemos menos 3 vezes 1, né? Menos 3 vezes 1, mais 0, que é igual a menos 3. Reescrevemos aqui, menos 3. Menos 3 vezes menos 3, deixa eu registrar aqui, menos 3 vezes menos 3, mais este elemento que está ao lado do termo anterior, 9. Reescrevemos aqui o 9. Menos 3 vezes 9, menos 3 vezes 9, mais este elemento, que será igual a menos 27. Escrevemos aqui o menos 27. Menos 3 vezes menos 27, menos 3 vezes menos 27, mais o elemento que aparece aqui, que no caso resultará em 65. Escrevemos aqui 65. Então,
aqui temos os coeficientes de Q de x e aqui R de x. Então, reescrevendo, Q de x será igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 9x menos 27 e R de x, neste caso, será igual a 65. Observe que nos exemplos anteriores o resto estava sempre foi, o resto que nós obtemos foi 0. Neste caso, o resto é diferente de 0, 65. Tá? Mas o procedimento é exatamente o mesmo que realizamos anteriormente. Como eu tinha comentado, o método de Breuer-Ruffini é quando o divisor possui a forma x mais a ou x menos a. No caso deste polinômio, da divisão deste polinômio por d de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, daí devemos utilizar o método das chaves que vimos anteriormente. Então vamos fazer mais esse exemplo para finalizarmos. X à quinta dividido por x ao quadrado, x à terceira. Tá? Então obtemos aqui x ao cubo vezes 2, 2x ao cubo. Escrevo desse lado, menos 2, x ao cubo. X ao cubo vezes menos 3x, menos 3x à quarta. Escrevo desse lado, mais 3x à quarta. X ao cubo vezes x ao quadrado, x à quinta. Escrevemos desse lado, menos x à quinta. Continuamos a divisão. Somamos aqui, né? Menos 3x ao cubo, menos 2x ao cubo, menos 5x ao cubo. 5x à quarta, mais 3x à quarta, 8x à quarta. X à quinta, menos x à quinta, 0. Abaixamos aqui o x ao quadrado. 8x à quarta, dividido por x ao quadrado, 8x ao quadrado. 8x ao quadrado vezes 2, 16x ao quadrado, escrevemos desse lado, menos 16x ao quadrado. 8x ao quadrado vezes menos 3x, menos 24x ao cubo. Escrevemos desse lado, mais 24x ao cubo. 8x ao quadrado vezes x ao quadrado, 8x à quarta. Escrevemos desse lado, menos 8x à quarta. X ao quadrado menos 16x ao quadrado, menos 15x ao quadrado. Menos 5x ao cubo, mais 24x ao cubo, 19x ao cubo. 8x à quarta, menos 8x à quarta, 0. Abaixamos o próximo elemento, que é o 0x, e continuamos a divisão. 19x ao cubo dividido por x ao quadrado, 19x. 19x vezes 2, 38x. Escrevemos desse lado, menos 38x. 19x vezes menos 3x é igual a menos 57x ao quadrado. Escrevemos desse lado, mais 57x ao quadrado. 19x vezes x ao quadrado, 19x ao cubo. Escrevo desse lado, menos 19x ao cubo. 0x menos 38x, menos 38x. Menos 15x quadrado, mais 57x quadrado, 42x ao quadrado. Abaixamos aqui o número menos 1 e continuamos a divisão. 42 x ao quadrado dividido por x ao quadrado, 42.
42 vezes 2, 84. Escrevemos desse lado, menos 84. 42 vezes menos 3x, menos 126x. Escrevemos desse lado, mais 126x. 42 vezes x ao quadrado, 42x ao quadrado. Escrevemos desse lado, menos 42x ao quadrado. Como não tem mais nenhum termo para baixar, menos 1, menos 84, menos 85, menos 38x mais 126x, 88x, e 42x ao quadrado menos 42x ao quadrado, zero. Bom, então, este polinômio é o quociente q de x, e este daqui é o resto r de x. Bom, como exercício, seria interessante você verificar se p de x é igual a d de x vezes q de x mais r de x. Se essa igualdade for verdadeira, então essa divisão está correta. Então isso deixamos como exercício. Finalizo essa videoaula por aqui. Espero ter ajudado. Um abraço e até mais.